É. Olá pessoal, em nossa videoaula de hoje estamos interessados em instalar pacotes inativos do R. Será que tem como? Vamos para a nossa videoaula. Antes de chegarmos ao objetivo da nossa videoaula, que é como instalar pacotes desativados, nós temos que fazer 4 perguntas específicas. A primeira pergunta é: o nome do pacote está correto? Porque o R especificamente é sensível aos caracteres. Letras maiúsculas e minúsculas têm diferenciação. Segunda pergunta: o repositório onde você procura está correto? Porque existem alguns repositórios que não necessariamente podem estar na base do CRAN. Nós temos repositórios do tipo RForge. O RForge é como se fosse um intermediador para desenvolvedores de pacotes, em que eles armazenam esses pacotes e os submetem para o CRAN. Um terceiro tipo de repositório também que está muito em evidência é o GitHub e essas outras duas plataformas. Essas não estão especificamente no CRAN, então pode ser que alguns pacotes estejam realmente desativados e eles estejam lá. E aí você vai precisar dessas funções para poder chamar esses pacotes diretamente desses repositórios. Uma terceira pergunta é: o que você está procurando é realmente um pacote? Será que isso não é uma função ou um conjunto de dados? E aí você precisa entender um pouco mais sobre a linguagem? Quarta pergunta e última: será que o pacote que está disponível está em todas as plataformas? Pois bem, hoje o que nós sabemos, pelo menos nas plataformas Windows e Linux, ele deve funcionar se estiver disponível. Elencado todas essas situações, o que nós nos perguntamos é o seguinte: o que faz um pacote estar desativado? Por exemplo, às vezes você passa muito tempo sem fazer uma atualização ou dar algum suporte. À medida com que o R vai se atualizando em suas versões, algumas funções podem ter se atualizado, alguns arquivos específicos da estruturação do pacote pode ter se alterado e você não fez essas atualizações, ele passa a ficar inativo. Outra coisa que pode acontecer para quem desenvolve pacotes é as dependências de outros pacotes. Veja que se algum outro pacote que você está utilizando dentro do pacote que você desenvolveu ou do que você quer instalar, se ele estiver desativado, esse também desativa. Por fim, algumas outras coisas, como por exemplo, as estabilidades de acordo com as versões do R, às vezes está incompatível com esse pacote e ele passa a estar desabilitado. O que eu quero chegar ao final dessa videoaula é mostrar para vocês que pacotes desativados com certeza tem algum problema que hoje faz com que ele não esteja no repositório do CRAN. Mas algumas coisas podem ser resolvidas. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você pode utilizar essa função para ver quais os pacotes que estão disponíveis aqui mesmo no console. Se você não quiser fazer isso aqui, simplesmente copia esse endereço e vem aqui para uma página do CRAN específica e ele vai lhe dizer quais os pacotes em ordem alfabética que estão disponíveis. Então todos os pacotes que estão aqui, você pode especificamente vir aqui no quarto quadrante do RStudio e aqui na opção Packages ou Install, o que você digitar aqui, o que estiver na página, por exemplo, A3 é um pacote que tem aqui, se eu digitar aqui, ele vai aparecer para mim e aí eu posso fazer a instalação porque ele está disponível. Se eles foram submetidos especificamente diretamente para o repositório do CRAN, você pode achar nesse link todos os pacotes que estão ativos ou desativados. O que acontece? Alguns pacotes a gente consegue fazer a ativação dele estando desativado, porque pode ser por algum pequeno problema. Alguns outros não tem como. Então, como é que eu faço para ativar algum pacote que está desativado? O que a gente precisa encontrar é especificamente nessa página aqui dos pacotes desativados, é buscar
o seu arquivo .targz. Esse arquivo .targz é onde está toda a estruturação do pacote. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos que são esses dois pacotes, ML Copula Selection e Bayes Panel. Esse primeiro nós vamos conseguir resolver o problema e esse daqui nós não vamos conseguir. Então nós vamos ver por esses dois exemplos que é possível sim desativar alguns pacotes. Alguns outros precisam de algumas exigências maiores que não facilmente você consegue ativar. Então eu venho aqui, vou copiar esse nome, vou buscar aqui, vou digitar aqui o nome do pacote, que está aqui. A última, veja aqui, a última atualização dele foi feita no ano 2010. E aí eu venho aqui, entro dentro da pasta e aqui está o .targz desse pacote. Então eu venho aqui, baixo ele, salvo ele em algum diretório meu, guardo ele. Vou aqui também procurar, vou voltar aqui, vou procurar o outro pacote que eu quero trabalhar com vocês, que é o Bayes Panel. A pasta específica desse panel tá aqui, Bayes Panel. Na realidade ele é Bayes Panel. Venho aqui, ele teve duas versões, eu vou pegar a última versão dele, 0.1.2 targz. Venho aqui e vou guardar. Beleza? A estruturação básica de um pacote, que ele tem 4 estruturas específicas. Ele tem uma pasta chamada main, uma pasta chamada R, 2 arquivos, um chamado description e outro namespace. Basicamente o main é o que vai ser específico para você criar os helps do pacote. A pasta R é onde está o código puro em que você escreve a linguagem. Em R está os arquivos todos dentro dessa pasta. O description é a parte inicial da descrição, do título do pacote, a versão, quais os pacotes dependentes para poder utilizar esse pacote. E o namespace é especificamente um controle que você faz de quais as funções que você quer que ela fique exportadas, disponíveis para quando você carregar o pacote. Então, feito isso e já baixado nos diretórios específicos esses 2 pacotes, eu vou tentar instalá-los para ver o que possivelmente pode ter acontecido com esses pacotes. Então eu vou primeiro para o ML Copula. Então eu venho aqui, Install Packages, e ao invés de instalar ele via repositório do CRAN, eu vou escolher pelo arquivo targz, aonde está esse pacote. Eu vou usar primeiro o ML Copula Selection para testar. Venho aqui e faço a instalação. Vamos ver o que acontece no processo da instalação. Então, ele diz para mim aqui que a instalação ML Copula ela não foi instalada. Veja, porque eu tentei a instalação e não se instalou. Aí a gente vem aqui na descrição, um erro que acontece aqui específico é um arquivo requerido dentro da estrutura, como eu expliquei para vocês, namespace do pacote. Que hoje a estrutura básica é essa. Veja que esse pacote é do ano 2010. Aí eu volto aqui, vou olhar a estrutura interna desse targz e vejo que ele falta justamente esse namespace. Será que com a adesão, acrescentando esse namespace no pacote, eu não consigo resolver o problema? Eu venho aqui então e faço o seguinte. Uma coisa que a gente vai fazer aqui, meio que avançado, mas o RStudio nos ajuda, é criar um pacote específico. Mesmo que vocês não entendam, eu vou simplesmente fazer uma coisa, um artifício para vocês que nós vamos tentar carregar esse pacote. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em File, New File, ou melhor, New Project, e em New Project eu escolho Novo Diretório e a criação de um pacote. Eu vou colocar aqui o nome do meu pacote, chamado Meu Pacote, só um artifício, e eu vou colocar ele especificamente no diretório que a gente quer trabalhar, em pacotes inativos. Eu vou colocar ele aqui e vou criar esse pacote.
ele vai fazer, na realidade, a criação de todas essas estruturas que nós fizemos aqui anteriormente, tá? Vejamos então. Então ele criou para mim, eu já estou nesse diretório, se nós voltarmos na pasta lá de pacotes inativos, veja que ele criou uma pasta em que essa pasta ela tem alguns outros arquivos que é específico para o RStudio, mas a base está aqui. A pasta main, a pasta R, description e namespace. Tendo esses 4 arquivos, eu consigo dar andamento, prosseguimento ao desenvolvimento do nosso pacote. Mas eu não quero isso. Eu só quero pegar esse arquivo aqui chamado namespace. Pegando esse arquivo namespace, dentro dele vai ter um código que é interessante, em que esse código significa que você está criando as funções, todas as funções que você está criando dentro da pasta R, elas podem ser exportadas. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa estrutura aqui toda, para eu carregar, eu vou fechar esse arquivo aqui, que ele é só um exemplo que está dentro da pasta do R, que eu não quero utilizar isso aqui. Não vou ter objetivo nessa pasta, nem no description, nem muito menos no main. Eu quero ir para o pacote que eu quero instalar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui no meu tar.gz específico, vou exportar, extrair a pasta. Extraindo a pasta, veja que eu tenho a estrutura base desse pacote que eu quero ativar, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou copiá-lo, copio, e vou jogar dentro da pasta meu pacote, que é a pasta do projeto do desenvolvimento do pacote. Aí o que é que eu faço? Antes de copiar, eu pego a pasta main, R, description que eu não quero e só não apago o namespace. Nesse caso, venho aqui, apago e vou copiar e colar a pasta que estava no pacote específico que eu queria. Copiei, colei. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tinha esse tar.gz específico, para que vocês não se confundam. Eu vou colocar ele dentro de ml cópula, para que vocês não se confundam o que nós estamos fazendo. Então, eu estou aqui dentro desse diretório no meu RStudio. O que eu vou fazer é simplesmente assim. Eu venho aqui em Build, Construir, e em More, eu quero que ele me dê um tar.gz, um arquivo do pacote com a extensão tar.gz, que é essa opção aqui, Build Source Package. Eu não quero o binário, que é o .zip, eu quero o .tar.gz. Então eu venho nessa opção. Venho aqui e peço para ele fazer a compilação. Vai aparecer diversos erros no pacote, por devido a alguma coisa na estrutura interna. Aqui está dando nos pontos RDs, que isso está dentro da pasta main. Isso aqui com certeza é algum problema dentro do help que o cara deve ter escrito, ou a moça, não sei se era uma mulher. E aqui eu tenho agora o tar.gz que ele criou. Veja que eu tinha inserido o anterior aqui dentro. Aqui já foi o que eu criei. Feito isso, veja que esse ml cópula, quando nós tentamos criar ele inicialmente, ele não existia, como ele ainda não existe. Se eu vier aqui e digitar dentre os pacotes que eu tenho disponíveis e digitar ml cópula, não vai aparecer nada. E agora, feito isso, como o problema era só o namespace para esse pacote, eu venho aqui e faço a instalação via tar.gz. E agora insiro. E vou fazer a instalação. Ele pode gerar algum probleminha, mas possivelmente, como era só o namespace, não vai haver problema de instalação. Esses probleminhas que devem surgir aqui não foram suficientes para não deixar de instalar. Vocês vão ver que foi feito a instalação done. Então ml cópula agora está disponível para eu poder utilizar.
Era um pacote que estava desativado e o problema dele especificamente era o namespace, certo? Então, nesse caso, um pacote desativado foi ativado. No outro caso aqui específico, se eu venho aqui agora e eu quero o Base Panel e quero fazer a instalação dele, que era o segundo pacote do exemplo que a gente queria instalar, veja o que é que vai acontecer com ele, que é um problema mais complexo. Não é tão simples. E essa instalação não vai ser possível por esses recursos especificamente. Não é só a troca do namespace. É algum outro problema mais complexo. E aí exige um pouco mais de calma para você entender o que é. Muitas vezes é uma função interna. Então aí você vai precisar entrar nas funções específicas na pasta R e ver o que é que pode ter acontecido. Então veja que aqui ocorreu um erro fatal. E aqui possivelmente está dentro de uma função. Aqui nós temos um outro problema. Essa daqui com certeza está com ponto C, foi escrito em C. Né? Então, alguma coisa nos códigos específicos podem ter surgido. Se a gente abrir aqui esse Base Panel, você vai ver que ele não tem só a estrutura básica, ele tem algumas outras pastas. Lembre-se, o que eu falei é a estrutura básica de um pacote, mas às vezes você faz coisas mais complexas e aí os pacotes eles passam a ter outras pastas com outras funcionalidades, como por exemplo interface gráfica, traduções automáticas, manuais, tutoriais, etc, etc. Então, isso foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado vocês como ativar pacotes desativados. Lembre-se, nem todos os pacotes desativados vão ser possíveis, como o exemplo que eu dei, você fazer a ativação. Precisa então de um pouco mais de estudo. Valeu, galera, e um abraço!